Hoje então é o dia 20 de novembro de 2016 e nós estamos estudando a Epístola de 1 João, naquele trecho onde João, para que nós tenhamos certeza, discernimento claro, ele contrasta os filhinhos, os queridos, os filhinhos de Deus, amantíssimos, com os filhos do maligno, naturalmente perdidos. E esse trecho onde João faz esse contraste, ele vai do 3:4 a 24. E hoje, especificamente, nós vamos estudar o 19, o 20 e o 21. Que diz o seguinte, 1 João, capítulo 3, versos 19, 20 e 21. Que é um microcontexto dentro do pequeno texto, dentro do texto um pouquinho maior, dentro de um texto maior, dentro de uma epístola, que diz o seguinte: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Nisto o quê? Pelas leis da hermenêutica, as regras da hermenêutica, o sujeito mais imediato aqui é amar de fato e de verdade. Que aqui, na semana passada, nós estudamos o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Tem duas formas de amar, uma retórica e uma efetiva, uma que age. Uma que fala assim, vai com Deus, e a outra que enfia a mão no bolso. Não é? São duas formas de amar. Sendo que a forma como Cristo quer que nós nos amemos é a forma como Ele amou. Tem uma semana que eu estou com uma música que eu cantava lá na igreja São Francisco das Chagas, lá na rua Padre Eustáquio, na época que eu era obrigado a ser católico, porque o catolicismo é hereditário, né? Eu nasci católico. Igual tem muita gente aí que nasce presbiteriana, que nasce batista, que nasce luterana, que nasce metodista. Você sabe que tem muito neto de Deus, bisneto. Eu conheço muito irmão que fala assim, eu sou da 5ª geração de presbiterianos. Beleza. Eu sou a primeira de nascido de novo lá da minha família. Mas o irmão ia falar alguma coisa? Isso aí chama-se religião, né? Religião. Então ele tem uma religião. E ele nasceu naquela religião. Exatamente. E eu me lembro quando eu frequentava lá na São Francisco das Chagas, que eu era obrigado a ir, senão não recebia a mesada da minha mãe, né? Só recebia a mesada no domingo à tarde se tivesse o visto do padre, só faltava isso, mas não tinha. Se tivesse na missa de manhã. E lá a gente cantava assim, prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão, que é bonito, é bíblico, é bíblico, só que lá, apesar de existirem pessoas boníssimas, eu não sei se é a questão do Espírito, o Espírito sopra onde quer, pode ser que a pessoa até seja nascida de novo, mas se depender daquilo lá, né? Ontem, por exemplo, eu vi o Papa consagrando cardeais. Onde na Bíblia fala de cardeal, eu não sei, né? Mas eles estão acrescentando e um dia vão responder por isso. Ou seja, existe uma forma de amar que é amar como Cristo amou. Quando nós amamos de forma ágape, nos colocando em segundo lugar na nossa própria agenda, ou seja, quando nós amamos de maneira efetiva, quando nós amamos de fato e de verdade, esse é o sujeito do nisto aqui, do contexto. Nisto conheceremos que somos da verdade. Ou seja, é o amar de fato e de verdade, o nisto, que nos dá a convicção interior, é o conhecemos, nisto conhecemos, de que nós somos salvos, de que nós somos na verdade. Por quê?
Porque quando você age de acordo com a verdade, né, você confirma para você mesmo, né, nisto conheceremos que somos da. Porque ontem foi maravilhoso preparar esse estudo. Eu gosto de deixar, às vezes, para preparar o estudo aos 44 do segundo tempo, porque tem duas formas que eu uso para preparar o estudo. Tem uma forma quando eu me preparo durante dias. Eu começo, às vezes, a preparar um estudo de hoje, por exemplo, eu começo há 2 semanas atrás, 1 semana atrás. É aquele método de estudo que eu gosto de fazer, que é o meu favorito, que é, eu abro os léxicos, eu abro o Strong, eu abro as concordâncias, eu abro várias versões da palavra e fico ali matutando, buscando o grego. E esse é um estilo bacana, é o estilo clássico, né, de se preparar um estudo. Mas também eu gosto do estilo freehand, que eu chamei ontem para Lulu, eu falei que é mind hand, é free mind, né? Que é o estilo assim, tempestade, que é o estilo storm, como é que é? Brainstorm, né? Que é o estilo deixar o Espírito Santo chover entendimento. Aí eu não peguei concordância, não peguei nada, peguei Strong, não fui no grego, eu só fiquei aqui. Lendo, relendo, prestando atenção em cada palavra dos 3 versículos. Aí o Espírito te dá uma vibe, ele te dá uma onda de iluminação e você começa a escrever, sendo que o que eu escrevi aqui, nada é de acordo com a cultura ou com o que eu penso, sempre de acordo com o que está na palavra. O Espírito Santo vai te iluminando outros trechos da palavra que ampliam o entendimento dessa passagem aqui. Eu gosto muito também desse estilo. E nisto, ou seja, em amar de fato e de verdade, é que conheceremos que somos. Então está falando de algo de si para si, né? Está falando de convicção interior, né? Eu ter certeza de para mim mesmo diante de Deus. Então, esses 3 versículos, eles produziram um estudo muito bacana, que eu pensava até em dar ele todo hoje, mas eu creio que não vai ser possível, que é um estudo sobre a consciência. A consciência. Aí sim, eu fui lá no bible.org, aquele onde a gente digita um trechinho do versículo, ele te joga, ele tem uma etiquetinha amarela, vermelhinha assim. Bom dia. Aí eu joguei lá, consciência, brotou pancadas de versículo muito bacana. Então o nosso estudo hoje é sobre a consciência. É sobre a consciência. Os versículos 19, 20 e 21. Acaba que esses 3 versículos produziram esse estudo. E nisto conhecemos que somos da verdade. Ou seja, é o amar de fato e de verdade que te dá convicção interior, que tranquiliza a sua alma, que tranquiliza o seu coração, de que eu sou realmente salvo. De que realmente eu sou da verdade. Por quê? A confirmação de que somos da verdade pela prática da verdade em obediência à verdade é a maior evidência que eu posso dar para mim mesmo, tranquilizar o meu coração perante Ele, de que eu sou da verdade, de que eu sou salvo. Pois, aí nós temos 2 situações. O assunto aqui é a consciência, né? Nós temos 2 situações. No verso 20, quando o coração nos acusa. E no verso 21, quando o coração não nos acusa. A consciência e o coração nas Escrituras é tudo uma coisa só, né? A consciência e o coração. Eles são sinônimos nos mais diversos trechos da palavra. Ou seja, nisto, no amar de fato e em verdade, conhecemos, temos uma convicção interior de que somos da verdade. Evidentemente, além da convicção interior da verdade, a palavra não fala aqui, mas pelo contexto do estudo e do assunto em toda a palavra, também o fruto evidencial exterior, né? Vai como consequência aí, o fruto. Pois, se o nosso coração nos acusar, bem como
quer dizer também. Ou seja, se o nosso coração nos acusa ou não, é uma questão de situacional. É uma questão em que o Espírito Santo, isso é uma coisa muito particular, não existe regra, existem princípios orientadores, né? Mas não existe regra, porque tem, por exemplo, no meu caso pessoal, pode ser que o Espírito Santo não me proíba, por exemplo, de comer banana. Ele sabe que eu gosto de banana, eu tenho o hábito de comer banana, e é um exemplo ridículo que tem dentro. Mas o Espírito Santo nunca usou minha consciência, meu coração para me acusar. A palavra não é acusar, que acusa é o diabo, para me compungir, né? A palavra é compungir. Nas mais diversas situações, por exemplo, no livro de Atos, onde você vê o Espírito Santo atuando nos corações e nas consciências, por instrumentalidade dos apóstolos ou de alguém que estava pregando, a ação dele sempre é de compunção, é de compungir, é de constrangimento, é uma demonstração evidente e clara da verdade, de forma que você fica diante de uma situação de que você tem que tomar uma decisão. Foi como o rei Agripa, né? O Paulo fez uma explanação da palavra e ele já tinha um conhecimento prévio das escrituras do Tanakh, né? Porque ele falou, bem sei que o senhor conhece a lei e os profetas. Ele tinha o hábito de ler, né, literariamente, né, as escrituras judaicas. E o Paulo faz uma pregação onde o Espírito Santo compunge o coração do rei Agripa, e ele sempre faz isso com todos, no caso do não nascido de novo, para que ele nasça de novo, no caso do nascido de novo, para que ele se santifique, né? Ele compunge o nosso coração, e ele usa a consciência, e ele compungiu o coração do rei Agripa a ponto de que ele até... Paulo, as muitas letras te fazem delirar, porque por pouco você quase me convenceu, né? Aí o Paulo até fala assim, quem dera fosse por pouco ou por muito, todo mundo, exceto essas cadeias aqui, se convertesse, né? Ou seja, a ação do Espírito Santo é uma ação de convicção interior, né? E quando o novo nascido, né, quando a gente recebe o novo nascimento, o novo nascimento nos concede, todo ser humano tem a consciência. E tem várias formas de se tratar a consciência. E a consciência, o estado final dela sempre vai ser de acordo com a relação que a pessoa tem diante da palavra. Se você treme da palavra, você é uma pessoa humilde e contrita. Aí a palavra, o Senhor te recebe a sua oração, inclusive. Isso vai ser um assunto posterior. Se você rejeita a verdade, inicia-se um processo de cauterização e de rejeição e de negação e de negação. Mas esse é um assunto mais lá para frente. O que eu estou querendo destacar agora é que, apesar de todo ser humano tem eternidade dentro de si, como diz o Rafa uma vez, ele citando alguém, é um buraco do tamanho de Deus, né? Todo ser humano tem no coração um buraco onde cabe exatamente a pessoa de Deus. Foi feita para ele. É o nicho apropriado para a presença de Deus, é o nosso coração limpo, como nós vamos ver daqui a pouco também. Só que essa percepção, porque a consciência que o homem tem naturalmente, é uma consciência de acusação ou aceitação. Isso é dito em Romanos, lá naquele primeiro capítulo de Romanos, piscou aqui agora, onde fala assim que o coração fica acusando, sempre anotei isso. Romanos fala assim que o coração fica acusando
ou tranquilizado de acordo com a pessoa não nascida de novo, agindo de acordo com o que é certo ou o que é errado. Agora, está aqui em Romanos. Agora, porque ele não estava programado de colocar ele aqui, mas me piscou. Ou seja, o não nascido de novo, o perdido, o homem natural, ele tem consciência. Mas é uma consciência que é mais sinal vermelho e sinal verde. Tem uma passagem aí que fala isso. Mais sinal vermelho e sinal verde. Já o nascido de novo, ele tem uma consciência otimizada, que funciona mais do que um semáforo, né, de vermelho, verde e laranjado. O novo nascimento concede uma consciência amplificada, né, que é uma percepção da realidade de estarmos na presença de Deus. Toda pessoa, quando nasce de novo, ele imediatamente, porque ele nasce de novo, porque ele é vivificado, ele imediatamente, ao nascer de novo, ele tem uma nítida, uma claríssima percepção de estar diante dos olhos de Deus, da presença de Deus. Uma convicção de estarmos manifestos em sua presença, descobertos e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta, usando a linguagem aqui de Hebreus 4,13. Todos nós temos essa convicção. Isso a gente sabe lá através do Salmo 139, conhecidíssimo, que eu me lembro que há muitas décadas atrás, quando nós frequentávamos um lugar bendito, chamado Comunidade Evangélica da Graça, que nós até cantávamos, né, essa música, para onde me ausentarei da tua face, lembra? Se subo lá nos montes, eu sei lá para lá, não sei o que, não tem assim uma musiquinha? Que diz o seguinte aqui, ó, Salmo 139, 1 e 5, evidentemente que o Davi, ele era nascido de novo, então essa convicção que ele tem, ela se estende a qualquer nascido de novo. Salmo 139, de 1 a 5 e 7 a 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Lembra, Nani? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O cara está fugindo e Deus está correndo atrás para cuidar, né? Bondade e misericórdia certamente me perseguirão, como diz no hebraico, todos os dias da minha vida. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, né? Deus tem aquela visão verdinha, né? Ele enxerga assim no escuro. Ou seja, o novo nascimento nos concede essa percepção de estarmos na presença de Deus. E o Espírito Santo, de acordo com essa percepção de estarmos na presença de Deus, ele vai continuamente, em cada momento, em cada detalhe na sua vida, como amigo que nos dialogar conosco, conversar conosco, argumentar conosco. Como é que o pastor Geraldo falou, acho que na semana passada, ou foi uma pregação? Ontem eu passei a limpo algumas pregações. Foi no dia que ele pregou lá sobre... Não está nesse papel aqui não. Que nós, a maioria das vezes, a gente não pede a opinião de Deus. Na maior parte das nossas decisões, infelizmente, nós não pedimos opinião a Deus.
Mas, ainda que nós não peçamos opinião a Deus, o Espírito sempre está sussurrando. Ele está sempre sugerindo formas otimizadas de se fazer as coisas. E quando nós somos sábios o suficiente para perguntar a Deus se nós estamos agindo de acordo com o coração do Pai, é que o Espírito Santo sempre está produzindo a vontade do Pai no nosso coração, as coisas funcionam bem melhor do que quando eu faço as coisas do meu jeito. Vide o caso lá do Josué, que não perguntou a respeito dos gibeonitas e teve que acolhê-los, porque ele foi enganado, não consultou o Senhor. Então, o Espírito Santo, nesse trabalho de nos conduzir à verdade, e não apenas de uma forma intelectual, mas também no nosso dia a dia prático, ele usa o nosso coração, ele usa a nossa consciência. E a questão é que nós, mesmo depois de nascidos de novo, apesar do pastor Geraldo pregar aqui toda semana que nós somos aceitáveis, que nós somos amados, já notou que a vibe do pastor Geraldo é essa, que é muito boa. Todas as pregações dele sempre falam que Deus não tem nada contra nós, que nós já estamos aceitos, nós podemos depender dele, que ele está disponível, que ele está aí porque deve. Não é, pastor Geraldo? Você observa que às vezes eu passo algumas pregações suas ali, uma sequência de várias, e eu noto que todas têm o mesmo assunto, doutrinas diferentes, mas sempre na mesma onda, na mesma vibe. Deus está cuidando, Deus não está de mal, Deus não fica de mal, Deus está disponível, Deus está presente, Deus quer agir. É sempre assim. A iniciativa de Deus sempre é para a vida. E Ele quer, e é por isso Ele usa o Espírito, Ele quer também que nós optemos pela vida, sempre pela vida, nunca pela morte. Isso é claríssimo em Deuteronômio, lá no Taná, na Torá. Mas a questão que, mesmo depois que a gente nasce de novo, nós temos um relacionamento rançoso com a nossa consciência. A gente traz para dentro do novo nascimento a forma equivocada de lidar com a consciência, que é a forma através da qual nós lidávamos com essa consciência antes de nascer de novo. E isso é muito perigoso. Muitos crentes confundem e substituem a ação de Deus pela própria consciência. Esse é o assunto aqui de João, que nós vamos ver. Que o coração pode te acusar e pode não te acusar. Mas isso é muito relativo. Né? Porque comer banana pode não ser problema nenhum para mim, dentro da forma como o Espírito conduz o meu dia a dia. Nunca houve uma argumentação do Espírito utilizando a palavra iluminada na minha consciência e no meu coração, no sentido de que eu não possa comer banana. Mas pode ser que ele, por conhecer profundamente cada um dos seus servos, ele sabe que o Rafa tem lá um problema, sei lá, que é que metaboliza a banana, o pâncreas, o timo, a tireoide, o estômago, no intestino, no fígado, na vesícula, sei lá onde ele tem um problema, que potássio para ele é problemático. O Espírito Santo conduz, argumenta, utiliza a verdade iluminada no dia a dia dele. Isso é só um exemplo esdrúxulo. No sentido de que ele não faça uso da banana. Mas ele rebeldemente, eu vou comer banana, só porque Deus falou para não comer banana. Ele está colhendo, plantando, cultivando, acumulando problemas para ele mesmo. Porque o cuidado de Deus nunca é proibitivo. Todos os princípios de Deus são princípios de proteção, sempre para nos educar, para nos proteger, para nos conduzir com sucesso e em triunfo. E o Espírito Santo usa a nossa consciência. E por nós termos esse ranço de mau uso com a consciência, a gente muitas vezes fala, não, estou em pecado, não, está ruim, o negócio está esquisito do meu lado, porque a minha consciência... Mas nós vamos ver aqui que mesmo em muitas situações onde Deus não está nos aprovando, a nossa consciência, por algum estágio de cauterização, não nos acusa. E muitas vezes o inimigo usa essa consciência, alguém, uma situação, que nós vamos ver também na comparação desse trecho de 1 João 3, 19 e 21, com vários outros trechos,
Que a consciência, muitas vezes, quando ela é usada para nos acusar, sempre é por instrumentalidade de um terceiro, que Satanás está usando. Isso aí é a chamada acusação. E nós temos que tomar muito cuidado com tanto a autoacusação como a acusação terceirizada. Mas existe solução para isso que nós vamos ver também. Por enquanto nós estamos só preparando o terreno. Então, se por um lado o Espírito Santo usa positivamente essa percepção de estar na presença de Deus, essa consciência, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa santificação, Satanás usa essa mesma consciência para a nossa acusação e para a nossa estagnação, que é o caso do não nos acusa do 20 e o nos acusa do 21. Não, o não nos acusa do 21 e o nos acusa do 20. Nós vamos começar pelo não nos acusa. Então nós vamos estudar o versículo 21 antes do 20. Né? E didaticamente aqui eu achei melhor. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Ou seja, é aquela sensação de tô quites, tô tranquilo, não tô devendo nada. Aqui vale falar que nós não estamos falando de posição. Nesse contexto aqui do João, o assunto não é posição, que, como diria aquele ministro, é imexível. Lembra quando esse ministro do trabalho falou o imexível? Mais uma crescente. Foi agora em 86, 87, se não me engano. Foi esse do dia mesmo, 86, você lembra? Um ministro lá, que eu nem lembro o nome dele. Ou seja, a sua posição, a nossa posição em Cristo é imexível, e não é esse o assunto. Não é esse o assunto. Viu, Marcelo? Se o Marcelo tivesse aqui, ele já ia estar confundindo esse assunto. Aqui não é posição, nós estamos falando de situação, nós estamos falando do caminhar, né? Do dia a dia. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não está acusando nada, ninguém, o coração está tranquilo, não sinto peso nenhum. Então, nós estamos falando aqui de uma situação horizontal e vertical simultaneamente. A minha relação perante Deus. Eu comigo perante Deus. Lembra que o assunto é estar perante Deus. Sim. Essa questão da constrangimento do Espírito, ela também está diretamente ligada à sua submissão ao Espírito. Porque Evidentemente. o que a gente estudou nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, sobre a pessoa que se transveste de crente. Né? Então, assim, como a gente não tem como saber, igual você já falou nas primeiras aulas, a gente também não vai, a pessoa vai estar convicta de que o Espírito Santo não a constrange, ela vai estar fazendo coisas que na palavra de Deus é visivelmente uma afronta aos princípios, né, da comunhão, por exemplo. A gente está estudando a comunhão nesse livro. Sim. Então, para justificar isso, a pessoa fala, mas o Espírito Santo não está me constrangendo a te amar, né? Então, é uma questão da pessoa também estar, porque às vezes a pessoa está tão enganada, porque tem um enganado que é de propósito, né? Estou falando do enganado, porque o de propósito ele não está nem mesmo. Mas é paciente. A pessoa enganada fala, mas o Espírito Santo me constrange sobre isso. E, na verdade, ele não está nem sujeito ao Espírito, como é que ele vai chegar? Que foi o assunto, como você falou nas aulas passadas, foi o assunto da questão do convívio local. Agora o João, ele filtrou a coisa, convergiu a coisa de uma tal forma, agora que chegou na própria convicção, né? E principalmente quando está, por exemplo, vamos tirar a questão da acusação. Mas se tem alguém, vamos supor, você como um líder de uma classe de escola dominical, de uma faixa etária não vou falar adolescente, de jovem, vamos supor. E assim, tem muitos conflitos, muitas coisas, e você como professor vai orientar, vai abrir a palavra, vai estar dando as suas aulas. Vai ter receptividade ou não, rejeição ou não. Submissão, uma palavra que você usou que eu gostei. Submissão ou não a
Nesses outros dois casos. Não vou até nem tirar o consciente, né? No caso do enganado, né? É, o enganado, né? Tá, porque o consciente ele faz de propósito. Sim, mas que existem esses casos também. Mas que agora, especificamente, nós estamos filtrando agora o caso de eu com eu mesmo. Eu perante Deus, né? Que é o assunto aqui nisto, me amar de fato e verdade, eu conheço que sou da verdade. E perante Ele eu tranquilizo o meu coração. Né? Pelo fato de que eu estou amando. E só é possível amar mediante o poder que o Espírito concede para amar como Cristo amou. Senão é uma outra falsificação. É de palavra ou de língua, é o do Caim. Mas o que eu estava na vibe é, se por um lado o Espírito Santo usa essa consciência para edificação, o Satanás também pode usar negativamente essa consciência para estagnação. E quando o Espírito Santo usa essa consciência, essa percepção de estar na presença de Deus, ele compunge o nosso coração, contrapondo alguma situação pessoal que eu esteja com a luz da palavra de Deus, com o intuito de nos levar a uma mudança de atitude e de direção com relação àquele assunto. Isso é o que a Bíblia chama de metanoia, ou arrependimento. Ou seja, o Espírito Santo, ele sempre vai usar essa percepção que o novo nascimento dá, de estar na presença de Deus, para nos sintonizar com o Pai através da palavra, fazendo com que nós nos arrependamos de coisas as quais são necessárias ser arrependidas, muitas vezes até confessadas, ou muitas vezes é só um ajuste fino. A coisa já está boa, mas ele só dá uma sintonia fina, só dá uma ajustada. E quando nós respondemos positivamente, ou como diz ele, nos submetemos a essa instrução, a essa iluminação, quando nós respondemos positivamente em obediência à palavra de Deus, o resultado é uma agradável, pacífica, repousante e tranquilizadora sensação, agora eu vou usar os termos que a palavra usa, de consciência pura, de acordo com 1 Timóteo 3,9 e 1,19. De boa consciência, de acordo com 1 Timóteo 1,5 e Hebreus 13,18. De uma consciência sem ofensas, como diz em Atos 24,16. De uma consciência para com Deus, de acordo com 1 Pedro 2,19. De uma consciência pura, de acordo com 2 Timóteo 1,3. E de uma consciência no Espírito Santo, de acordo com Romanos 9,1. Ou seja, quando nós nos respondemos positivamente em obediência à instrução que o Espírito nos traz, iluminando a palavra de Deus, o resultado é essa tranquilizadora sensação de ter uma consciência pura, tranquila, boa, diante de Deus. Ou seja, além de ser nascido de novo, eu estou em submissão ao Espírito Santo e estou andando lá nas nuvens. Aí você cai num monte de salmos, onde o Senhor fala que o pastor Marcos falava uma expressão que o pastor Gera também usa, o pastor Geraldo, que é voando com Deus, né? Aí você sai voando com Deus, que aí o salmista fala que é andar altaneiramente, que é sobre as montanhas, aí você anda sobre a água literalmente, você passa, as coisas vão se resolvendo e Deus vai harmonizando. Viver de acordo com a palavra de Deus é a melhor coisa de se fazer, é a melhor coisa, eu aconselho vocês, melhor coisa, não inventa não. O Espírito Santo iluminou, obedece rápido, o mais rápido possível, é a melhor coisa que tem. Em 1 Timóteo 3,19, os versículos que falam dessa, que vida boa, né? Viver de bem com Deus, com a consciência pura, consciência tranquila. Aí nós vamos ver que tem versículo que o diabo vem com a acusação, fala,
não cola, não tem base nenhuma, seu argumento é totalmente furado. Ele vai vir com a acusação falando, minha consciência de perante o Senhor, o Espírito Santo testificando, não tem nada a ver com o que você está falando. Aí o inimigo fica sem argumento. Como disse o pastor Geraldo também, não sei se na semana passada, agora vai misturar as semanas tudo aí. Não deixa o inimigo entrar não, que se ele entrar ele faz bagunça. Você não usou essa expressão? Ele faz bagunça. Para que eu fui deixar minhas gatas ir lá para a varanda hoje, nos poucos minutos que faltavam para eu pegar meu busão? Elas foram lá cavucar meus vaios. Eu bobeei, a lindinha, ela é danadinha, ela gosta de cavucar a terra. Onde eu plantei aquela que você me deu, eu voltei com a terra para o lugar, né? Você vê instalar, né? Eu plantei o erva de gato, que é uma plantinha que o Rafa me deu um pacotinho. Será que ela sente o cheiro daquela sementinha microscópica? Na hora que eu vejo meu vaso, tá terra toda no chão, e ela com a cara desconfiada, eu vontade de dar um tabefe nela. Né? Soltou, fez bagunça. Se soltar o elefante Satanás no coração cheio de cristal, vai fazer bagunça, vai sair esbarrando e derrubando tudo. 1 Timóteo. Eu descobri que 1 Timóteo é o livro da consciência. Viu? A maior parte das referências de consciência que eu achei está aqui. 3,9. Conservando o mistério da... Vamos ver agora a importância de uma consciência boa, de uma consciência pura, de estar nessa vibe com Deus. Olha quanta coisa acontece quando nós permitimos que o Espírito Santo produza essa consciência boa e pura em nós. Olha quanta coisa acontece, inclusive questões de oração, que nós vamos ver lá no 22. Quanta coisa acontece e deixa de acontecer por respondermos ou não positivamente a iluminação do Espírito Santo para nós. 1 Timóteo 3,9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, tem um lugar onde se guarda a fé. É na consciência pura ou limpa. 1 Timóteo 1,19. Eu vou ler assim mais, sem muitos comentários, que eu tenho aqui vários versículos e poucos minutos. 1,19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, a rejeição ou não dessa instrução, solicitando submissão à palavra de Deus que o Espírito Santo faz. Ou seja, a rejeição ou não de uma boa consciência, e começa a observar que praticamente todos os exercícios que falam de consciência, se fala também de fé. A fé está bem ligada com a questão da consciência. Isso é um estudo novo para mim, isso são só as primeiras impressões que eu estou passando aqui. Né? É algo que se pode aprofundar. Mas a rejeição ou não da consciência pode determinar ou não o sucesso ou o naufrágio da fé. A pessoa que vai rejeitando a instrução do Espírito Santo, a tendência é cada vez mais se desinteressar das coisas de Deus. Né? É aquela velha frase de alguém que eu não lembro mais quem é. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. O irmão já deve ter lido essa, que ela é muito conhecida. Ou seja, a rejeição ou não da boa consciência determina a qualidade da fé, ou a efetividade da fé. Em 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé, ó a fé aí de novo, sem hipocrisia. Ou seja, essas coisas estão todas associadas. Eu não posso e nem tenho tempo para aprofundar aqui. Ontem eu até deixei uma pergunta no ar para mim mesmo, né? Eu perguntei a Lulu, pensamos juntos, mas eu ainda não desvendei. Eu estou percebendo que a fé está ligada à consciência,
O amor puro está ligado ao coração puro. Mas e a esperança, hein? Está ligada a quê? Porque tem 3 grandes coisas que não pode faltar na nossa vida: a fé, esperança e amor. Lembra? Com fé, as 3 maiores coisas que existem. Todo mundo acha que as 3 maiores coisas que existem é o poder do Donald Trump. Tem uns que acham que é o poder do Temer. Tem uns que acham que é o da Angela Merkel, que é chefa de maior potência desse planeta, que é a Alemanha. Tem uns que acham que é o dinheiro. Tem uns que é as 3 maiores coisas que existem no universo. As 3 coisas mais poderosas não é a bomba atômica de hidrogênio e a de nêutron, não. É a fé, a esperança e o amor. E das 3 ainda tem uma mais maior de todas, que é o amor. E as 3 estão ligadas em sua efetividade com a consciência pura e boa. Então vocês veem o grau de importância disso. Aí a gente vai em Hebreus 13, 18. Mas qual foi a pergunta? Repete. Oi? O que você falou sobre a esperança? Como é que ela está ligada à fé? A fé, isso é um estudo novo. Eu estou percebendo que a fé está ligada à consciência pura. O amor está ligado ao coração puro. Mas a esperança está conectada aqui. Que são as 3 grandes coisas. A terceira está conectada a alguma coisa, mas eu ainda não achei, não. Mas estou procurando. Está na minha lista de buscas. Eu estou falando que eu só lembrei agora quando você falou na certeza das coisas que não se vê. E aquele princípio que fala da esperança. Isso é a definição de esperança, né? Que também está lá em várias outras partes romanas que fala que a esperança não confunde e tal, mas é um outro assunto. Em Hebreus 13, 18, porque o 13:8 é aquele conhecidão, né, que Jesus é o mesmo. 13:18 diz o seguinte: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. A boa consciência advém, isso é o comentário, advém de uma decisão, de uma determinação, de em tudo querer portar-se honestamente. Ou seja, é uma disposição, é a verdade de permitir que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar e interferir em qualquer área das nossas vidas. Essa tradução aqui não está boa. No grego, na realidade, quer dizer o seguinte: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em tudo viver honestamente. O que o grego quer dizer aqui é que você tem uma disposição de estar certinho em tudo. Mas isso é impossível, irmão. É lógico que é impossível. Por isso que nós somos chamados para isso. Para a gente não tentar. É para o Espírito produzir. Impossibilidades, quem produz é Deus. Eu não consigo produzir impossível. Então, está escrito o quê? Como é que é? O seu está escrito todas as coisas? Não. Aqui está escrito do jeito que essa aqui é a Ferreira de Almeida atualizada, né? Está escrito desejando em todas as coisas viver condignamente. Mas o que o grego quer dizer, desejando viver honestamente em todas as coisas. Mas tem um crente que consegue ser verdadeiro, digno e honesto em todas as coisas? Muito provavelmente não. Só teve um, Jesus Cristo. Né? Mas a chave aqui está na palavra desejando. Exatamente, desejando. Que é o que eu coloquei aqui. Você tem que ter uma disposição de permitir. A hora que o senhor quiser mexer, para mexer onde você quiser. Não pode ser assim, não. O senhor pode mexer em qualquer coisa na minha vida, exceto aqui você deixa. Quando você faz isso, você não está vivendo Hebreus 13:8. Tem algo que você está resguardando. E Marlos, a Elane viu muito bem, a chave está aqui no desejando. Você tem que querer isso, ter essa disposição, ter essa atitude. Em Atos 24:16, diz o seguinte, 24:16. Esses estudos temáticos são ótimos. Por isso também me esforço de ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O dos homens aqui vai puxar um ganchinho lá para o outro assunto, que nós não vamos entrar nele hoje, que nós vamos falar só do bom, da boa consciência.
Depois nós vamos falar da consciência rejeitada, né? Uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus, ou seja, estou quites com as orientações do Espírito Santo. Não estou resistindo e nem rebelde. Porque resistir ou questionar é a primeira etapa, né? A primeira fase. Se você fica permite esse estágio de questionar, essa é a vontade de Deus para vós, a santificação. Primeiro que eu agora falando francamente, eu particularmente não gosto da palavra santificação. Eu acho ela muito religiosa, muito católica. Então, eu tenho lutado contra isso, porque isso às vezes atrapalha o trabalho do Espírito Santo de algo que é legítimo, só porque ele tem um nome feio. É como você gostar muito da menina, mas ela chama, inventa o nome, Belchorrina. Você lembra da Bel? É uma ex-esposa de um primo meu aí. Eu gosto muito dela, mas o nome dela é Belchorrina. É difícil ficar com uma menina chamada Belchorrina. E ninguém tem parente aí chamado Belchorrina, não, né? Essa questão da santificação, não vou querer, não. Ou o versículo é apresentado, eu aceito ele parcialmente, mas tem uma parte ali que eu não gosto, me desagrada, eu não gosto desse sabor, etc., e rejeito aquilo. Se você rejeita ou resiste, o primeiro estágio, Satanás já está garantido. O próximo é você se rebelar, negar e desobedecer. Então, a consciência para com Deus sem ofensa é que eu estou quites. Com todas as orientações do Espírito Santo, não estou resistindo a nada. E para com os homens qualquer acusação que Satanás possa fazer ou insinuar através das pessoas, não vão encontrar fundamento pela ausência de fatos, provas ou de alguma base. Isso, por exemplo, pode ser vista em 1 Pedro 3,16, que diz o seguinte: fazendo-o toda a vida, dentro do contexto é a santificação, fazendo-o toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Ou seja, eu estou aqui com as orientações do Espírito Santo, a minha consciência não tem ofensas, com Deus eu estou tranquilo, e com os homens, evidentemente, vão surgir acusações, mas aí eu caio aqui, ó. Naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados. A minha consciência está tranquila, não estou devendo nada. Satanás devia até mandar, quando ele nos acusa, ele devia ter a hombridade, a honradez de enviar assim, ó: Carlos Amil de Almeida, rua tal, você está sendo acusado de ter pecado contra o Senhor. Aí, diante desse Atos 24:16, devia vir uma observação assim: caso você tenha quitado o seu débito com o Senhor, desconsidere essa acusação. Ou seja, ela vai vir e fala: mas o que está me cobrando? Eu já paguei, gente. Eu não estou falando de posição, sempre bom lembrar, os pecados foram pagos. Eu estou aqui, e aí, por que veio essa cobrança? Romanos 13:5 diz o seguinte, Romanos 13:5. É necessário que lhe estejais sujeitos, está falando aqui de submeter as autoridades, né? É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Que aí bate também com outro versículo lá, que é o versículo da Marluz, que ela trabalha direitinho na PA dela, tanto quanto o chefe está olhando, quanto não está olhando. Porque ela ficou impactada com o versículo que fala que pelo dever de consciência para com o Senhor, mesmo quando o patrão não está presente, você está trabalhando é para o Senhor. Né? Como que para o Senhor. Ou seja, faz com que a nossa submissão, que é uma evidência de humildade, seja legítima, por ser de acordo com o coração de Deus, em obediência à sua consciência, falando: eu estou na presença de Deus,
Eu vou fazer isso não porque tem uma placa, porque eu vou ser punido, ou porque eu sou obrigado a fazer. É porque eu quero fazer. Eu desejo. A palavra é desejo lá naquele versículo, né? Desejando. Eu estou nessa atitude de querer fazer isso, independentemente de ter alguém vigiando, ou ter uma placa, ou ter uma lei, ou se não fizer, eu sou punido. É porque na minha consciência perante Deus, eu sei que é isso que Deus quer para mim, pronto, acabou. Em 1 Pedro 2,19, só para terminar essa aqui, o que você quer é quando o coração não nos acusa. Né? Depois nós vamos ver quando o coração acusa, na semana que vem. Em 1 Pedro 2,19 diz o seguinte: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Observe que quando tem consciência, sempre é para, diante, perante, sempre é uma coisa na relação vertical. Ou seja, a consciência para com Deus dá sentido ao sofrimento que passamos. Quando nos submetemos a Ele, por essa questão de consciência, nós nos resignamos ao fato de que Ele faz o que quer, porque é soberano, e isso que Ele está fazendo, que para mim é dói, é ruim, dói, é sofrimento, faz parte de um plano maior de Deus, um plano de amor para mim. Então, eu sofro caladinho e na boa. Por quê? Primeiro, Deus é soberano. Segundo, o plano dele é um plano de amor. Então, eu não enxergo, mas isso aqui é bom para mim. E toco o barco para frente. Em 2 Timóteo 1,3, 2 Timóteo 1,3 diz o seguinte: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. É com ela que prestamos um serviço aceitável ao Bimar, lá onde a gente vai ser premiado. Pois ela é a sintonia com o coração do Pai. Em Atos 23:1. Atos 23:1. É o penúltimo. Diz o seguinte: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Viu? Sempre é diante de Deus, esperando. É com ela que o novo nascido anda diante de Deus. E em Romanos 9:1, que é aquela passagem clássica de Romanos, onde Paulo disserta a respeito da condição da nação de Israel na presente dispensação, que é a igreja, ele fala o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Esse aqui é o versículo 1. Esse é o versículo. É a consciência no Espírito Santo. Ou seja, é uma convicção clara de que eu sou autêntico, de que eu estou sendo eilícrinis, não é o grego, né? De que eu estou sendo sincero com relação ao assunto. Essa é a verdade. O cara vai dizer: ô cara, mas você passou lá mesmo e entregou o negócio? Às vezes eu não entreguei, e para não pegar mal, porque eu sou muito orgulhoso, vai queimar meu falo. Não, eu fui lá sim. Mentindo, né? Mas no caso positivo, eu fui lá realmente. Só que a coisa não estava lá. Alguém catou, né? Ô, cara, depois você deixa o meu jornal super lá de da minha porta para mim, só que com uma beiradinha do jornal, o vizinho passou e praticou um amor não ágape, né? Catou lá o seu jornalzinho. Falou: pô, pedi para você deixar meu jornal super lá da na minha porta. Ah, você não deixou não. Eu sei como é que você se enrolou. Eu tenho uma consciência do Espírito Santo. É diante de Deus que eu estou te falando. Eu deixei. Você não está lá e eu já não sei porquê. Ou seja, eu estou sendo sincero. Porque pode parecer que o Paulo está querendo dar uma de grandão aqui. Não. Se eu ia até para o inferno, se Deus salvasse todos, eu devo, tu, ladrão. Ia para o inferno, né? Mas ele está falando, é diante de Deus que eu estou falando. Se pudesse pegar todos os judeus e pôr no céu, e só eu de judeu lá no inferno, eu trocava. Mas não é possível. Mas eu tenho sinceridade diante de Deus, que essa é a minha disposição. Esse é o amor que eu tenho pela nação de Israel. Assim disse Paulo ao introduzir
o fantástico trecho de Romanos 9, 10 e 11. Amém? Podemos orar?